A igreja nunca se deixou enganar pelas trapaças do vermelhismo mais leve e do vermelhismo mais pesado, que é a última etapa a ser conquistada pelos partidos vermelhos. Óbvio que eu estou usando expressões diferentes para não ser censurado. Hoje é quinta-feira, estamos às portas aí do pleito que vai escolher o nosso presidente. Podemos reeleger um conservador que é contra as mais diversas pautas anticristãs ou eleger um corrupto, que inclusive tem como essencial no seu partido o vermelhismo. No Catecismo da Igreja Católica é dito de forma bem resumida: a Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao como ou ao soci. Vou deixar legendado. O catecismo foi bem resumido, porque o catecismo é um resumo, mas nesse sentido ele foi muito mais sucinto. Porém, as encíclicas papais são muito detalhistas sobre esta condenação ao vermelhismo. Eu estou aqui repercutindo um artigo do site do Padre Paulo Ricardo. Em 1846, Papa Pio IX promulgou a encíclica Qui Pluribus, onde o Papa se refere à nefanda doutrina do vermelhismo, contrária ao direito natural, que, uma vez admitida, lança por terra os direitos de todos, a propriedade e até mesmo a sociedade humana. O Papa advertia contra as mais perversas criações de homens, que, trajados por fora com peles de ovelha, por dentro não passam de lobos rapaces. Lembrando que o vermelhismo é ateu e contrário a qualquer forma de religião. Já falamos isso em outros de nossos vídeos e nesses vídeos curtos que estamos fazendo nessas 2 últimas semanas antes do pleito. Em 1878, o Papa Leão XIII escrevia sobre os males do vermelhismo na encíclica Quod Apostolissimo Neris. Ele se refere ao vermelhismo como praga mortífera que se tem difundido no seio mesmo da sociedade humana, conduzindo-a ao abismo da destruição. E o Papa Leão XIII aponta em seguida que as facções dos que, sob diversas e quase bárbaras designações, chamam-se vermelhistas, como ou nihilistas, espalhados ao redor do mundo e unidos pelos laços estreitíssimos de uma perversa confederação, já não se põem ao abrigo da sombra de reuniões secretas, já não tem vergonha, né? Senão que, marchando abertamente e confiadamente à luz do dia, ousam levar a cabo o que há muito tempo vem maquinando, a derrocada de toda a sociedade civil. Essa mesma encíclica também chama a atenção, e isso aqui está acontecendo novamente e nunca deixou de acontecer. Existe um projeto vermelhista de destruição do matrimônio e da família. As crianças estão sendo jogadas nas escolas para que o Estado gigante vermelhista possa educá-las e não os pais. Por exemplo, este mesmo governo que no passado, falando do governo daquele Partido das Trevas, promoveu ideologia de gênero, que é um ponto muito forte para a destruição de famílias e da possibilidade do matrimônio projetado por Deus, a promoção dessa ideologia em livros didáticos, inclusive, principalmente nos livros de ciência. Isso já aconteceu durante os 16 anos que esse partido esteve no poder. Além de roubar bilhões, promoveu essas pautas anticristãs. Para os vermelhistas, com efeito, não pode haver maior fidelidade nem mesmo a Deus e à família do que a fidelidade e a obediência do Estado Todo-Poderoso. Nós já falamos isso na terça-feira. Para os vermelhistas, o Estado
é o verdadeiro Deus que assiste, que garante, que protege, e não Deus. Criando um Estado gigantesco que amassa, a população com altos impostos, e muitas das vezes, vimos isso durante esses 16 anos, muitas das vezes não converte esses impostos em benfeitorias para esta mesma sociedade, para esse mesmo povo. Leão XIII afirmava ainda que os fundamentos da sociedade repousam, antes de tudo, sobre a união indissolúvel entre os esposos, conforme as exigências da lei natural. Isso aí também nos lembra um pouquinho sobre a promoção das relações sexuais antinaturais, que com certeza não vão levar ao matrimônio projetado por Deus. E, no entanto, continua Papa Pio XIII, as doutrinas vermelhistas aspiram por dissolver quase por completo os elos desta união matrimonial. Meus irmãos, outro ponto interessante, na encíclica Rerum Novarum, o vermelhismo tem como base a cobiça, ou seja, uma transgressão do 9º e do 10º mandamentos. Só esta frase, unida ao fato de que o candidato do Partido das Trevas já roubou bilhões do nosso país e promoveu assalto aos cofres públicos e ideologias anticristãs durante 16 anos, só essas 3 frases já seriam suficiente para o cristão consciente não votar no Partido das Trevas. E não anular, porque aí seria indiferença, falta de amor. Seria uma decisão à la Pilatos. Seria ser morno, que é vomitado, nem quente nem frio, ele é morno, como diz o Apocalipse de São João. Agir com indiferença diante desse quadro, permitindo que a pessoa votar nulo, poderá promover a ascensão de um líder vermelhista no poder que já demonstrou o seu anticristianismo, moralmente falando, economicamente falando. É uma completa indiferença, uma completa falta de discernimento. É falta de respeito com o próximo. Ah, não vai acontecer nada comigo. Vai acontecer. Pode acontecer. Porque a economia pode atingir a todos. Ah, mas em certas áreas não vai porque eu não vou me aproximar dessas áreas, não tem nada comigo, então eu vou votar nulo. Meu irmão, isso é indiferença com o próximo. O amor que Deus prega é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A solidariedade cristã não aceita a indiferença. Na Rerum Novarum, Leão XIII fala: os vermelhistas, para curar este mal, extingam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida. Isto, declarou a Igreja, é sumamente injusto e o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. Por isso, o vermelhismo transgride o 9º e o 10º mandamentos. Papa Pio XI, na sua carta 40º ano, diz que o vermelhismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. Também na Divino Redemptoris, em 1937, o vermelhismo é chamado de um sistema cheio de erros e sofismas. Já em 1991, João Paulo II publicou a Centésimos Anos, onde diz que a raiz do totalitarismo moderno encontra-se na negação da dignidade transcendental da pessoa humana. Ou seja, a religião atrapalha o totalitarismo vermelho. E assim termina o artigo do padre Paulo Ricardo. Como sabiamente notou Fulton Sheen, o vermelhismo pretende estabelecer o impossível, uma irmandade entre os homens prescindindo da paternidade divina, rejeitando Deus. O Leviatã continua furioso e com o chicote em mãos, sua cabeça, porém, já foi esmagada. As vanguardas progressistas, e aí se encaixa perfeitamente o Partido das Trevas, da esquerda, são os herdeiros ideológicos do Sociá e do Comum do século XX. Eles fazem avançar
a revolução ao adotarem os erros da Rússia, condenados por Nossa Senhora de Fátima em suas aparições. E atacarem, continuou o Papa, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade individual e a livre expressão, o casamento e a família tradicionais, a liberdade de consciência e a liberdade de culto. Talvez não haja agora mesmo o império do mal, um único estado totalitário. O que há, isso sim, é um totalitarismo das inteligências, a pressão imperiosa exercida pelos mídia, pela educação, pelos governos e sistemas judiciais. O Big Brother continua à espreita. E o artigo termina realmente dizendo: ainda há esperança, como a Virgem Maria prometeu, no fim o meu imaculado coração triunfará. Sim, o Leviatã continua furioso e com o chicote em mãos, sua cabeça, porém, já foi esmagada. Não sejamos como Pilatos, não sejamos indiferentes. Façamos, se você acha que é assim, a escolha do mal menor. Não coloquemos um vermelho manifestamente corrupto, inclusive, na presidência da nossa nação. Jesus Cristo, eu confio em vós. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.